Imagine acordar em um mundo onde o simples ato de tomar seu café pela manhã se torna um luxo inacessível, onde as prateleiras dos supermercados estão vazias de maçãs, morangos, laranja e muitas das frutas e vegetais que você ama simplesmente desaparecem. Imagine o impacto disso na economia. Parece um cenário distópico, não é? Mas acredite, essa pode ser a nossa realidade se as abelhas deixarem de existir. É por isso que no episódio de hoje do Excepcional Mundo, você vai entender por que as abelhas são fundamentais para o nosso ecossistema e como a extinção delas pode significar uma catástrofe global. Essas pequenas criaturas que mal notamos quando zumbem de flor em flor são, na verdade, os pilares invisíveis que sustentam o nosso modo de vida. Elas são responsáveis por polinizar 75% das plantas que nos alimentam. E o mais alarmante, elas estão desaparecendo rapidamente. Se elas sumirem de vez, não será só a nossa comida que estará em risco. O que está em jogo aqui é o colapso de todo o nosso sistema ecológico, econômico e até cultural. Existem mais de 20 mil espécies diferentes de abelhas espalhadas pelo planeta. Cada uma delas, à sua maneira, desempenha um papel vital na polinização de uma vasta gama de plantas. Para se ter uma ideia da importância delas, alguns dos alimentos mais consumidos em diferentes locais do mundo, maçãs, amêndoas e o café, dependem das abelhas. Sem elas, a produção global desses alimentos seria drasticamente reduzida, causando uma escassez e elevando os preços a níveis exorbitantes. Como eu disse, as abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 75% das plantas que produzem os alimentos que consumimos. Entre esses alimentos, alguns dos mais críticos aqui no Brasil incluem o maracujá, a acerola e o café, claro, que é uma das principais exportações do país. Sem as abelhas, a produção dessas culturas cairia drasticamente. E isso não significaria apenas um leve aumento nos preços. Estaríamos falando de uma crise alimentar e econômica sem precedentes. Mas a questão não para na alimentação. Sem as abelhas, estaríamos diante de um colapso econômico de proporções globais. Nos Estados Unidos, as abelhas contribuem com mais de 15 bilhões de dólares por ano apenas com o serviço de polinização agrícola. Se esse trabalho, entre aspas, das abelhas desaparecesse, muitas culturas teriam que depender da polinização manual ou de alternativas artificiais extremamente caras. Isso levaria a uma disparada no custo dos alimentos, o que afetaria diretamente o bolso do consumidor. Imagine os milhões de agricultores que dependem dessas culturas. A produção de amêndoas na Califórnia, por exemplo, sustenta a economia local e gera empregos para milhares de pessoas. Sem as abelhas, esses empregos seriam perdidos. Além disso, muitos países que dependem fortemente da agricultura para alimentar suas populações veriam suas economias entrarem em colapso, agravando ainda mais a desigualdade global e a fome em regiões vulneráveis. Esse impacto na agricultura seria devastador para as economias em desenvolvimento, criando crises que se espalhariam por todo o mundo. Isso não é apenas sobre comida, é sobre estabilidade social e econômica. E tudo isso começa com o destino de uma pequena, mas poderosa polinizadora. Além do impacto econômico, as abelhas desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade. Elas são responsáveis pela polinização de plantas silvestres que formam a base dos nossos ecossistemas. Sem as abelhas, muitas dessas plantas simplesmente desapareceriam, e com elas uma infinidade de outros organismos que dependem dessas plantas para sobreviver. Esse tipo de extinção em massa causaria um efeito dominó, afetando desde pequenos insetos até grandes mamíferos e colocando em risco a sobrevivência de várias espécies. A perda da biodiversidade também afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Ecossistemas saudáveis não apenas mantêm a vida selvagem, mas também desempenham funções essenciais, como a purificação do ar e da água, a regulação do clima e a prevenção da erosão do solo.
Sem as abelhas, esses serviços ecológicos seriam prejudicados e os danos seriam sentidos por muitas gerações. Mas afinal, por que as abelhas estão desaparecendo? Bom, há várias ameaças graves que elas enfrentam. Uma das mais significativas é o uso desenfreado de pesticidas. Neonicotinoides, um tipo de pesticida amplamente usado na agricultura, são altamente tóxicos para as abelhas. Eles interferem no sistema nervoso delas, desorientando-as e muitas vezes impedindo que elas retornem à colmeia. Isso pode resultar em morte em massa e na eventual extinção das colônias. A perda de habitat é outra grande ameaça. O desmatamento e a expansão das áreas urbanas estão destruindo os ambientes naturais onde as abelhas se alimentam e se reproduzem. Sem uma diversidade de plantas, elas simplesmente não conseguem obter o néctar e o pólen de que precisam para sobreviver. E, como se não bastasse, as mudanças climáticas também estão agravando essa situação. Temperaturas extremas e eventos climáticos imprevisíveis, como secas e tempestades, acabam destruindo as colmeias e alterando os ciclos de floração das plantas, tornando cada vez mais difícil para as abelhas encontrarem os alimentos. As flores desabrocham fora de sincronia com o ciclo de vida das abelhas, deixando-as sem alimento nos momentos críticos. E, como se não bastasse, as abelhas também estão sendo atacadas por parasitas, como o ácaro varroa, que suga seu sangue e transmite doenças fatais. Esses parasitas podem destruir colônias inteiras se não forem controlados. E, por fim, a poluição ambiental está contaminando os habitats das abelhas, afetando sua saúde e reduzindo sua capacidade de se reproduzir. A boa notícia é que ainda há tempo para agir. Proteger as abelhas não é apenas uma causa ecológica, é uma questão de sobrevivência. Precisamos urgentemente adotar práticas agrícolas mais sustentáveis. Isso significa reduzir ou eliminar o uso de pesticidas que sejam prejudiciais, preservando os habitats naturais e plantando flores que forneçam esse néctar e o pólen de que as abelhas tanto precisam, e que nós também. Cada um de nós pode contribuir, plantar um jardim amigo das abelhas, apoiar apicultores locais e exigir políticas públicas que protejam os polinizadores. São ações simples, mas que têm eficácia. E, acima de tudo, é fundamental conscientizar as pessoas sobre a importância dessas criaturas para o nosso futuro. Se cuidarmos das abelhas, estaremos cuidando do planeta e, consequentemente, de nós mesmos. Elas são pequenas, mas seu impacto é gigantesco. A preservação das abelhas é a preservação da vida. O futuro está em nossas mãos, ou melhor, em nossas colmeias. Até o próximo vídeo.